Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 119 do Catecismo, abrindo o capítulo 2, que diz: Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a boa nova, ou seja, o Evangelho, a boa notícia, é que na plenitude dos tempos, como diz na Bíblia em Gálatas 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu Filho. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré é o Filho eterno de Deus, feito homem, vindo de Deus, descido do céu, veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Com São Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Foi sobre a rocha desta fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu a sua igreja. Então, desde o início do cristianismo, os discípulos de Jesus anunciam a insondável riqueza de Cristo, proclamando a fé que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. Cristo Jesus é o centro da catequese, do ensinamento da igreja. A finalidade da catequese é levar os homens à comunhão com Jesus Cristo, pois só Ele, Jesus, pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e pode nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade. O nome Jesus significa em hebraico Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribui como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo a identidade de Jesus e a sua missão. Deus salva, Yeshua, uma vez que só Deus pode perdoar os pecados. É Ele, Deus, que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, veio salvar o mundo dos seus pecados. Os espíritos maus temem o nome de Jesus. No nome de Jesus, seus discípulos operam milagres, pois tudo o que pedem ao Pai em nome de Jesus, o Pai lhes concede. O nome de Jesus está no centro da oração cristã. É um nome doce, deve estar sempre nos nossos lábios. Jesus, Jesus, Deus salva, Deus salva. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela fórmula, por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria tem no centro o nome de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração oriental de coração, denominada oração a Jesus, diz: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, que sou pecador. Esse nome é completado pela denominação Cristo, que vem da tradução grega do hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa Jesus Cristo. Com efeito, em Israel, eram ungidos com o Espírito Santo os reis, os sacerdotes e os profetas. Esse deveria ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. O Messias deveria ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei, sacerdote e profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de rei, sacerdote e profeta. E todos nós que somos batizados em Cristo, no Espírito Santo, também somos ungidos
e nos tornamos cristãos, ou seja, em Cristo, reis, sacerdotes e profetas. Reis para governar o mundo com Jesus, sacerdotes para santificar o mundo com Jesus e profetas para anunciar ao mundo a pessoa de Jesus. E declaramos com o catecismo que Jesus é o Filho único de Deus. Como declarou São Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também São Paulo, no caminho de Damasco, quando caiu do cavalo, logo passou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Jesus mesmo nos ensina a chamar a Deus de Pai. Assim como Ele é Filho, Ele nos ensina a chamar a Deus de Pai nosso que estás nos céus. E Ele sublinha essa distinção, meu Pai e vosso Pai, porque em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. O próprio Pai, os evangelhos nos narram dois momentos solenes, nos quais, no batismo e na transfiguração de Cristo, a voz do Pai o designa como o seu Filho bem-amado. Ou seja, toda a catequese e a evangelização quer nos levar a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, como acontece no final do Evangelho de São Marcos, quando o centurião romano declara, vendo a morte de Jesus, vendo a cortina do templo que se rasga, vendo o terremoto, vendo que Deus se manifesta com a morte do seu filho, o centurião declara, na verdade, este homem Jesus era filho de Deus. E nós também o proclamamos Senhor. O nome de Deus no Antigo Testamento, Yahvé, em hebraico, é traduzido no grego com a palavra Kyrios, que significa Senhor. Nos evangelhos, muito frequentemente, certas pessoas se dirigiam a Jesus com o nome Senhor. Esse título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura. Também, quando nós vemos Jesus ressuscitado, essa declaração se torna adoração. Meu Senhor e meu Deus. É assim que os discípulos exclamam quando vem Jesus ressuscitado. E o vem, declaram quando reconhecem Jesus ressuscitado. É o Senhor. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o ser humano não deve se submeter de forma alguma na sua liberdade a nenhum poder terrestre, mas apenas a Deus, a Jesus, que é nosso Senhor e nosso Mestre. Jesus, Dominus, nos ensina também a ter um senhorio sobre as nossas vidas, porque o senhorio de Cristo em nós nos faz sermos totalmente livres, senhores da nossa vida e não escravos do pecado. Dominus, domingo, é o dia do Senhor. A oração cristã é marcada pelo título Senhor, que quer ser um convite à oração. Senhor esteja convosco. E se conclui também com essa oração, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O nome do Senhor também é a oração que nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, vem Senhor Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.